acompanhando o Itatiaia Patrulha, Vale do Aço, 5h40. Conforme vem acompanhando Itatiaia, durante toda a semana vocês acompanharam aqui, inclusive com a triste situação final. No sábado nós entramos com o Renato Rios Neto no programa da Rede, falando da localização do corpo dessa vítima, a enfermeira que se encontrava desaparecida, e a prisão do Reginaldo Ferreira de Souza, o Pauvete, de 49 anos. Ele que confessou a autoria da morte da Priscila Cardoso da Silva, de 35 anos, que foi sequestrada na semana passada, segunda-feira, no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Pauvéio foi preso em Guarapari, no Espírito Santo. Está com mandado de prisão preventivo decretado pela polícia. Hoje teve uma coletiva, só que antes, vamos verter aqui, viu, seu Carlos Henrique? Vamos trazer a história do Pauvéio. Ele vai explicar qual foi o motivo de atacar a Priscila Cardoso. Ele nega que foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. Ele dá detalhes aí para onde levou a Priscila, segundo ele, para conversar sobre um suposto relacionamento. A entrada do Ipaba, a primeira entrada que tem para Ipaba, fica do lado esquerdo, a primeira entrada. Aí ela fica do outro lado, do outro lado direito, tem uma rua, uma estrada, que você anda uns 300 metros ali, aí depois você vai virar a primeira direita e vai ter uma estrada de chão. Nessa estrada de chão vai andar mais ou menos uns 80 metros, 100 metros, vai ter uma lagoa ao lado direito. Essa lagoa do lado direito, ela está ainda beirada dessa lagoa, no chão, deitada lá, morta já. Qual é o nome dela? Patrícia. E você matou ela como? Eu matei ela porque o revólver disparou, um tiro na cabeça dela. Eu estava discutindo com ela, conversando com ela, discutindo com ela, porque nós tivemos um relacionamento quase 3 meses e eu não estava aceitando ela terminar comigo o relacionamento. Porque ela começou comigo e falou que é obrigada a terminar o relacionamento comigo porque o irmão dela era um policial. Aí ele não ia aceitar ela namorar com um ex-presidiário. Aí eu discutindo com ela, aí ela pegou na minha mão e falou comigo que eu não tinha coragem de matar ela. Aí ela pegou e bateu as duas mãos dela assim na minha mão, assim, na testa dela com o revólver. O revólver pegou e foi disparou na testa dela. Que arma você utilizou? Um revólver 38. Ok. Estava engatilhado já ou não? Já estava engatilhado. Eu colocando terror nela, né? Conversando com ela, colocando um terror nela. Isso aí. Não falou teu nome da menina errado, é Priscila, meu amigo. Ô, pau velho, não é Patrícia não, meu filho. É Priscila. E nem tem policial irmão, como ele disse aí na história. Bom, essa é a alegação dele. Vamos ouvir, abrir espaço para o advogado Rodrigo Marques do Carmo, o Capa, que dá a versão também do seu cliente junto à Polícia Civil. Rodrigo, doutor Rodrigo. Então, meus queridos, o que aconteceu? Hoje nós vamos falar aqui sobre a história do Reginaldo, que está sendo acusado aí desse assassinato dessa enfermeira, Então, o que aconteceu, meus queridos? Vamos lá, então. O Reginaldo, ele era um rapaz, realmente, que teve algumas passagens pela polícia, mas não 22 passagens, eu não sei de onde tiraram que tinha 22 passagens, que ele tem um homicídio, realmente, na Bahia, e tem um assalto, um roubo de carro, 2 assaltos, 3 assaltos, um assalto aqui em Minas e 2 no Espírito Santo. Ele conheceu a Priscila, a enfermeira, tá? E segundo relatos dele, da informação dele, depoimento prestado agora, saindo da delegacia agora, ele narrou o seguinte, que conheceu essa pessoa, tá bom? Conheceu a Priscila em um barzinho, que ela trabalhava lá perto, lá do posto de saúde dela, e tiveram um relacionamento amoroso por 3 meses, ok? E quando ele viu que a coisa estava ficando séria, ele resolveu falar para ela quem que ele era de verdade. O passado dele. Na hora que ele falou o passado dele com ela, ela falou, olha, tá muito bom, mas meus pais não vão aceitar e a gente vai ter que terminar. E ele ficou ressentido com isso, mas encontraram algumas vezes, saíram mais algumas vezes, e dessa vez ela falou que não queria mais ficar com ele e ia voltar pro ex-namorado dela. Ele já andava armado, tá? E ele foi um dia encontrar com ela, no dia do fato. Chegou lá para conversar com ela. Conversaram no carro, na porta do carro dela, conversaram um pouquinho com ela. Aí ela falou assim, não tem mais jeito de voltar. Ela viu que ele estava armado esse dia realmente, e ela passou, ela falou, vamos conversar mais um pouquinho. Então ela arredou pro banco do carro, banco do carona, e eles pararam ali perto do Ipaba para conversar. Lá no Ipaba, eles conversando, nessa estrada, nessa mata lá conversando, eles foram conversando até lá, aí ela saiu do carro, eles continuaram conversando, e ela falou que não ia voltar para ele, porque não tinha mais jeito e tudo.
E ele pegou a arma e colocou assim, apontou pra ela. Ela falou, você tem coragem de me matar? Ele falou assim, se não for pra ficar com você, eu tenho. Se for pra você ficar com outro, não ficar comigo, eu tenho. Ela falou, eu duvido. E aí ele ficou com a arma apontada, ela pegou a arma, começou a sacudir, ele também, naquela coisa toda. E aí, segundo consta, o depoimento dele, você falou, tá? Que esse disparo foi acidental, né? Infelizmente foi um disparo na testa, que eles estavam discutindo, essa brincadeira idiota, né? De atira ou não atira. E aí o que aconteceu? Ela veio a óbito, ele puxou o corpo dela, né? Pegou o carro, foi na casa dele, tomou um banho, trocou de roupa, pegou as vestes dele e foi para Teófilo-Otoni, tá? Tentar fugir, mas também por que Teófilo-Otoni? Porque o filho dele, o carro dela começou a aquecer, dar um probleminha lá, ele levou no mecânico, esse mecânico foi preso aí por sinal, já conhecia ele. Este mecânico falou com ele o seguinte, olha, R$70 o conserto do carro, então tá bom. Foi, pegou um Uber, foi na casa do filho dele, deu um dinheiro pro filho dele, pegou aquelas mechas de cabelo que era do filho dele, tanto é que as mechas de cabelo foram devolvidas pra família. Aquela mecha do cabelo não é dela, era do filho dele. Pegou as mechas do cabelo do filho dele, né, que deu de presente pra ele, que tinha deixado um tempo sem cortar, e foi de novo lá, no lugar que o carro estava consertando. Ao chegar no lugar que o carro estava consertando, ele se deparou com a polícia lá e viu aquela situação e falou, opa, vou embora daqui. Foi pra rodoviária comprar uma passagem para Ipatinga, no primeiro horário. Na hora que estava dando bobeira na rodoviária, viu que tinha muita polícia e falou, quer saber uma coisa? Eu vou para Vitória, Guarapari, a casa da minha mãe. E aí ele comprou uma passagem para Guarapari. Aí um taxista cobrou dele R$450 e levou ele até Guarapari. Deixando bem claro, então, né? Ele não tem 22 passagens, não teve violência sexual, de forma alguma. E outra, ele já tinha uma vida afetiva com ele, então, o que é um latrocínio, nós estamos querendo colocar aí como um homicídio, em cima da versão dele. É isso mesmo, não estamos acrescentando nada. Deixando bem claro, então, aqui, né, esse aí eu tô falando o que foi falado no depoimento dele. Eu, Rodrigo Márcio do Carmo Silva, mais conhecido como Rodrigo Capa também, né, advogado, e o doutor Gessi também, que trabalhou nessa defesa hoje aqui, tá? Que trabalha no escritório do Eliseu Brasil. São 2 escritórios diferentes trabalhando na mesma defesa aí. Gostaria de agradecer a polícia, né, doutor Alessandro, o Marquinho, o detetive, o Felipe e o Eloy também, que foram fazer essa diligência. Os caras estão pregados, saíram de madrugada, estão pregados até agora aí. Prenderam ele intacto, sem sofrer nenhum tipo de violência policial, né? Porque acabou essa época de polícia bater, não existe isso mais. Então, deixando bem claro a situação para vocês aí. Tranquilo, senhores ouvintes aí? Obrigado, doutor Rodrigo Márcio, né? Ele falando conosco aqui também no Itatiaia Patrulha. Depois dos comerciais, vamos trazer então detalhes dessa investigação que vai derrubar quase tudo isso que o Paulo Velho falou por intermédio do seu advogado. Itatiaia Patrulha. 5h51, Itatiaia Patrulha, Vale do Aço. Nós abrimos espaço aí pro advogado do Reginaldo e também o Reginaldo falar um pouquinho num vídeo que circulou nas redes do WhatsApp. Vamos ouvir agora o delegado Alexandre Silveira Caetano. Ele é titular dessa investigação de Santana do Paraíso. Dá detalhes como é que chegou até o Reginaldo lá no Espírito Santo. Foi contando o carro lá em Teixeira de Freitas, Bahia, o carro da vítima, um Onix, foi preso com um receptador e os policiais tiveram acesso à passagem de um ônibus onde o Reginaldo estava voltando para Ipatinga, só que ele foi de táxi para o Espírito Santo, estava com medo de ser preso, mas uma informação foi fatal para a prisão do Reginaldo. Vamos ouvir o delegado Alexandre em coletiva virtual para toda a imprensa do Vale do Aço. E o que foi primordial nesse instante foi a informação que nós obtivemos de uma empresa de ônibus, uma empresa transportadora de passageiro interestadual. Essa empresa nos forneceu um extrato de todos os indivíduos que poderiam estar retornando de Teixeira de Freitas para Ipatinga. Conseguimos encontrar um ônibus nesse sentido, um veículo que faria o itinerário total de Prado a Belo Horizonte, mas que passaria por Teixeira de Freitas e pegaria 2 pessoas com destino a Ipatinga. Uma delas, nós fomos pesquisando essas pessoas, todo mundo, e descobrimos que o suspeito, que agora todos nós sabemos, era um indivíduo que já possuía passagem por tentativa de latrocínio, por homicídio consumado, de extensa ficha criminal, sobretudo referente a delitos violentos. E aí focamos nele, passamos a obter informações dele. Fomos nas residências dos familiares dele, tivemos informações por meios diversos que o último paradeiro dele teria sido a cidade de Guarapari. Para a gente, né, seria muito difícil
procurar alguém numa cidade que a gente desconhece, ou conhece somente as praias, né? Guarapari é um pedacinho de Minas Gerais, podemos dizer assim. Então, é uma cidade que a gente não conhece, então passamos esse serviço para quem efetivamente conhece o local, que é o pessoal da Polícia Militar do Espírito Santo, o pessoal da Polícia Civil do Espírito Santo. E graças a Deus, com a dedicação desses policiais do Estado capixaba, nós tivemos o êxito em localizar, deter e efetuar a prisão desse indivíduo e encaminhá-lo para a Delegacia de Polícia Civil, a 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil do Guarapari. A informação chegou a mim e como a gente tinha a necessidade de encontrá-lo o mais rápido possível para perguntar o básico, aonde está a vítima, né? Se está viva, se não está, e a gente ainda tinha esperança da vítima viva, e aí pode ser que ela estaria, né, numa situação de penúria, né? E a gente queria tentar resgatá-la com vida. Partimos por volta das 10h30 da noite, assim que recebemos a informação por volta de 8h30, 9 horas, chegamos por volta de 5 horas da manhã, já entrevistamos automaticamente, já tivemos acesso ao suspeito, e a primeira pergunta foi: aonde está a vítima? Viva ou morta? E ele, espontaneamente, de forma cooperativa, destaca-se, indicou o local em que a vítima estava. Como já tinha uma combinação com o Tenente Leandro e com a Polícia Rodoviária Federal, de que eu estava indo para o Espírito Santo, e assim que eu tivesse a informação do local em que o corpo da vítima se encontrava, a gente iria passar essas informações de imediato para que ele conferisse, o tenente, a Polícia Rodoviária Federal. Tivemos êxito na localização da vítima, e aí trouxemos o indivíduo da cidade de Guarapari para Ipatinga, tomamos as suas declarações, né? Submetemos eles ao exame de corpo de delito para constatar a ausência de lesões, porque ele não foi agredido em momento algum, e aí passamos a ouvi-lo em cartório. Na sua versão, ele trouxe uma versão, destaca-se, sem orientação de advogado. Nós iniciamos a oitiva dele antes dos advogados chegarem. Quando os advogados chegaram, inclusive tem isso constando na oitiva, a oitiva já estava pelo menos já um quinto dela já tinha sido concluído, 20%, 25%. E aí, a versão dele é que ele teria tido um caso por 3 meses com a vítima, que não aceitou a separação, não aceitou o término desse caso, e raptou a vítima para conversar com ela, para tentar convencê-la com um 38 na mão, com um 38 na mão e no local erro, para voltar para ele. Do ponto de vista da investigação policial, a gente ainda está estabelecendo alguns pontos. Me parece estapafúrdio, me parece sem nexo com os demais elementos de investigação, essa alegação dele de que mantinha ou tivera um relacionamento anterior com a vítima. Até porque ele sequer soube informar o nome completo da vítima, ele não soube informar sobre idade da vítima, ele não soube informar sobre sinais particulares da vítima, como tatuagem, ela possui tatuagem, uma tatuagem inclusive visível, entendeu? Ele não soube informar sobre amigos em comum, contatos em comum, quem sabia, quem não sabia desse suposto relacionamento deles. Ele também não conseguiu informar o telefone da vítima, não tinha o telefone da vítima, nem de qual operadora era, ele não soube informar. Então eu suspeito, nesse primeiro momento ainda não é algo delineado e peremptório, e ele não conhecia a vítima, pelo menos intimamente, como ela alega. Pode ser que ele conhecia, e eu acredito que sim, através de vigilância. E ele estabeleceu primeiro todo um planejamento, um crime que foi planejado anteriormente. Sabia toda a circunstância habitual da vítima. Em primeiro momento, como destacar que a gente não tem outro suspeito que tenha participado do crime de rapto e sequestro. Nós temos o suspeito que participou ali do delito de receptação, e a gente está verificando a possibilidade dele responder por esse delito de latrocínio. A possibilidade jurídica disso. Tentando levantar indício de que esse veículo tenha sido encomendado. E tudo leva a crer que esse veículo tenha sido encomendado, sobretudo a questão da placa que o receptador já tinha na sua casa,
referente à marca, modelo e cor de um outro veículo com as mesmas características. Eu tive acesso ontem, né, ao laudo ML, e ela tem indícios nesse laudo trazendo possível sevícias, tortura. Ela teve o fêmur fraturado e o braço e dedos da mão, e também um dente na arcada superior, um dente frontal, um desses dentes frontais da arcada superior, sugerindo que ele tenha agredido ela em algum momento desse rapto. Somente um tiro mesmo na testa que foi constatado no exame de IML? Foram constatadas lesões, como eu já afirmei, a lesão, a fratura do fêmur da perna direita, do braço direito e de dedo de ambas as mãos. E também uma fratura no crânio, na parte superior do crânio. Não se soube se essa fratura foi da pressão intracraniana próprio de quando houve o disparo, ou se foi algum tipo de coronhada, né? Podemos dizer, popularmente dizendo, é quando o indivíduo pega a coronha do revólver, da arma de fogo, e bate na cabeça da vítima. Então não conseguimos, mas tem uma fratura também na parte superior do crânio, indica que houve essa agressão à vítima. Obrigado, delegado Alexandre Silveira, que participou desse coletivo virtual com o delegado regional Thiago Alves Henrique, também o comandante do batalhão de Patinga, o tenente-coronel Arley Geraldo, o tenente do pelotão de Santo Paraíso, Leandro Custódio, o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, inspetor Igor Cabral, também com Francisco Soares da Silva, da PRF, e ainda o tenente-coronel Emerson Caos, do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, em Guarapari. Então, ao caso, o Reginaldo está trancado no Ceresp, tomou um pau no sábado à noite, foi para a UPA, foi hostilizado pelas enfermeiras, claro, né? E agora vai responder junto à justiça. Historinha aí de namoro, que era relacionamento, isso tudo foi derrubado inicialmente pela Polícia Civil. Grande abraço a todos, uma boa semana, até mais. Itatiaia Patrulha.